você é um homem macho, amém? Mas humilde. Porque Deus dá graça aos humildes. Como eu faço com a Beth há 43 anos, nós fazemos isso, contamos nos livros, fizemos isso com nossos filhos. Pergunta para ela, eu não sei que hora tu vai chegar em casa, talvez não faça essa pergunta hoje, senão tu não dorme. Pergunta para ela, meu amor, o que eu tenho feito que te entristece? O que faz falta para que eu te ame como Cristo tem me amado? Eu tenho ministrado a palavra na tua vida? Você se sente segura do meu lado? Meu irmão, não faz essa pergunta hoje. Amanhã vai numa livraria, compra daquele caderno universitário de 100 folhas, aquelas canetas 4 cores, porque vai terminar uma, depois tu usa outra cor. Mas ouça, irmão, horas, porque ela vai ter muita coisa a te dizer, verdade ou não, irmãs? Sim ou não? Não precisa ter medo, eles não vão bater em vocês hoje. Hoje, não. Sim ou não? Sim. Claro, a mulher é sensível. Vamos ler alguns textos, irmãos, que nos dão algumas dicas sobre como vão ser as famílias nesse tempo do fim. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? O que acha, meu irmão? Quantos creem, veem que há um investimento infernal sobre os casamentos? Que o governo que saiu, glória a Deus por misericórdia e graça de Deus da nossa nação, entende? Temos hoje a oportunidade de restaurar a família no plano de Deus, depende de mim e de você, não depende de governo, depende de nós, mas hoje a gente tem mais liberdade para isso. Quantos veem que há um investimento infernal sobre os pais não influenciarem seus filhos? É o governo que determina, são as escolas que determinam, o tempo integral que determina. Quantos veem que há um investimento infernal sobre a ingenuidade, o pastor orou antes, sobre a ingenuidade das crianças, sobre a apologia de gênero e sexualidade da infância? Meu Deus! E os seus filhos? O que você está fazendo pelo seu casamento e pelos seus filhos? Olha o que a Bíblia diz, irmãos, para nos advertir sobre esse tempo. Primeiro texto que eu quero ler para vocês é Efésios 1, do 3 ao 5. Efésios 1, do 3 ao 5. Esse é um dos textos que dá base ao nosso livro Paternidade através da Humildade. Esse texto é um dos textos base desse livro. Deus é Pai desde antes da fundação do mundo. Gálatas, Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu não vou detalhar aqui, eu quero dar ênfase no que deve nos chamar a atenção para esse momento profético. Porque Deus nos escolheu nele quando? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente nos amado. Ei, bota a mão no teu coração agora, fecha os olhos. Quando é que Deus te escolheu, querido, querida? Quando? Uau! E te escolheu para quê? Para ser santo e irrepreensível, como? Como? Adotando como filho. Não vou entrar em detalhes. No livro Paternidade eu explico com detalhes. Essa palavra é uiotesia. Uios é filho
biológico, é filho natural. A nossa natureza de pecado, mas Deus nos adota com a natureza de santidade dele. Uau! Quando é que Deus te chamou? Quando é que Deus te escolheu? Para ser o quê? Filho, para ter o DNA do Pai. Por isso, irmãos, aí eu comecei a entender todo o projeto de Deus. Por que Deus criou o universo? Por que Deus criou a terra? Por que Deus criou na terra um lugar chamado Éden? E que Deus criou? Tudo que Deus criou, Ele disse, haja, e tudo tornou a existir. Mas quando foi criar o homem, Ele formou do pó da terra. Na palavra no original ali, Ele deu forma, Ele colocou as mãos, e ali Ele soprou o seu espírito, e esse espírito colocou a natureza de Deus no homem. Do homem tirou a mulher. Eu explico isso naquele livro Restaurando a Família pelo Plano de Deus, com detalhe. E do homem Ele tirou a mulher, aí com o mesmo DNA, assim como um transplante. Agora foi o contrário, do mesmo natureza do homem Ele tirou a mulher, e agora os dois, homem e mulher, macho e fêmea, a imagem de Deus. Aí Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem, encham a terra. Do que? Filhos de Deus. Se você vai lá em Mateus 4, quando fala do batismo de Jesus, aí começa a falar a genealogia de Jesus. Aí diz Jesus, filho, como se pensar, filho de José, vai puxando toda a genealogia, chega até Adão, né, de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Uau! Toda a genealogia natural, Deus sempre manteve no natural uma genealogia até José, mas Jesus foi gerado pelo Espírito, o mesmo da criação, soprado no homem. Não teve o esperma. Agora, por meio de Jesus, João 1, vocês já leram várias vezes, João fala a mesma coisa, aqueles que nele creram, não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, todo o projeto de Deus recomeça que quando alguém aceita Jesus na sua vida, entrega a sua vida para Jesus, o Espírito habita nele, mas com um projeto, o mesmo, o da criação, que você, casado, com uma filha de Deus, vai reproduzir o que, irmãos? Filho de Deus. Mas o que é que nós estamos reproduzindo? Aí eu quero ler com vocês João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3. Jesus falando desse momento em que Ele vai buscar, Ele estava com o Pai, está lá bem claro em João 1, nos versículos 1 e 2, Ele estava com o Pai em toda a criação, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Quem é que estava junto? É plural, façamos, aliás disse Deus, singular, a iniciativa foi do Pai, mas na hora de fazer, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. João 1 fala bem claro, Ele estava, tudo foi criado por meio dEle. E aqui então Ele está dizendo, olha, eu vim, mas eu vou voltar, porque eu quero levar vocês para onde? Não se perturbe o coração de vocês, João 14, de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu, uau, há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, aonde? Na casa do Pai, porque Ele é Pai desde quando? Desde antes da criação do mundo, olha só. Depois, vai continuar sendo o Pai. Apocalipse 21, versículo 7, bem claro. Aí Deus diz, eu serei o seu Deus, tu serás meu filho. Aquele que vencer, eu serei o seu Deus, será meu filho. Ele será o meu filho. Uau! Depois do milênio, depois de tudo. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aonde? Na casa do? Por quê? Porque Ele estava com o Pai em toda a criação.
Ele viu o coração do Pai criar o homem, a mulher, o casamento, para se reproduzir. Eu tenho um estudo que eu faço sobre entendendo e restaurando o Éden. Não dá para crer que Deus desistiu do Éden para o homem e para a mulher. O lugar geográfico lá no Iraque não existe mais. Mas o ambiente continua sendo marido e mulher e Deus. Esse é o Éden que Deus quer restaurar na vida de cada casamento aqui, irmãos. Esse é o Éden. Éden significa lugar de prazer, lugar de delícia. Eu vou voltar para casa, não aguento a hora de chegar em casa, abraçar minha esposa. É o meu Éden. E o papai lá olha, oh, que coisa linda. Agora se sai brigando, volta brigando, não tem vontade de ir para casa. Ou entra frio, sai gelado. Misericórdia. Isso não é casamento de filho de Deus. Eu sei que aqui não acontece isso. Talvez só de Itapema para baixo, né? Aleluia. Amém, queridos? Quantos querem morar na casa do Pai? Mas para morar na casa do Pai, nós temos que viver o projeto do Pai aqui na terra. Não tem como. Se você não ama casamento, não ama família, não dá o devido valor que Deus dá, Ele vai levar para morar? Nós vamos ver no final. Agora eu queria ler com vocês alguns sinais que mostram, Mateus 24, que mostram como é sério e como é predito na Bíblia, que tudo que nós estamos vivenciando é bíblico, é um sinal para nos advertir que Jesus está voltando e nós não podemos estar enquadrados nessas coisas que a Bíblia nos adverte. Quantos querem subir para a casa do papai? Quantos? Quantos querem viver o Éden aqui? Uau! A Beth e eu fazemos já 15 anos, agora em final do ano, vamos fazer 15 anos que nós estamos sozinhos de novo. Todos os filhos casaram. Nós estamos em plena lua de mel, irmãos. Só que a diferença é que não tem mais cavalo. E nem potrinho, como ela falou, porque ela não monta cavalinho aqui, não. Mas você entende o que ela falou? Eu também entendo, entende? Nós vivemos o Éden, irmão. Meu Deus do céu, todas as viagens praticamente que a gente faz, nós viajamos juntos. Viajamos Brasil, fora do Brasil, sempre juntos, ministramos juntos, porque nós somos um. Entende? Um respalda o outro. Não consigo viver sem essa mulher. Verdade. Não temos pressa para chegar em Blumenau hoje. Vamos lá. Mateus 24, do 10 ao 14. Você está anotando? Tá? Mateus 24, 10 ao 14. Olha só o que diz aqui, ó. Falando desse tempo do fim, dessa volta de Jesus. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Olha só. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eu pergunto para vocês, está acontecendo isso hoje? Uau! Vocês sabem o que significa adultério, a palavra no original? A palavra de raiz é moixos. Moixos no original é infidelidade a Deus. E moixal é adultério, que não é porneia naquele texto de Mateus 19, que alguns usam esse texto fora de contexto para servir de pretexto para tanta sem vergonhice. Não, lá é porneia, não é moixal. Moixal é adultério. A moixos é infidelidade a Deus. Moixal é infidelidade a Deus e ao cônjuge. Então, quando eu estou traindo o meu cônjuge, já traí Deus.